Muito bem, nós vamos começar a nossa live FG, graças a Deus mais uma vez por estarmos de volta para apresentar a palavra na sua totalidade. Nosso objetivo e o nosso propósito com estas lives é levar até você a verdade bíblica revelada, a palavra na sua totalidade. Nosso objetivo é alimentar o povo de Deus e encontrar o último eleito. Então, a todos aqueles que vão assistir a nossa live, que Deus abençoe grandemente, aqueles que virão e aqueles que posteriormente assistirão, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quero desejar uma boa noite e seja bem-vindo. Irmão Fabrício. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. É a segunda, né, live, depois que a gente voltou, né? Creio que é a segunda. E nós estamos agradecendo a Deus pelo bom dia que tivemos. E desejando que nossos irmãos, amigos aí do Facebook, do YouTube, possam ser abençoados mais uma vez. Como o senhor já falou, nós estamos aqui com esse trabalho, se rendendo nas mãos do Senhor, para que o último eleito possa ouvir a mensagem a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, possa entender o nosso trabalho e possa vir para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para crer na mensagem que nos ensina a crer na Bíblia. Nós pregamos a mensagem que nos ensina a crer na Bíblia. Portanto, nosso muito boa noite, nosso boa tarde, bom dia, a hora que você estiver ouvindo, e que fica conosco aí um momento, nós vamos ser muito abençoados nessa noite, se Deus quiser. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, vamos lá. Eu quero só recapitular da live passada, porque hoje nós vamos falar sobre predestinação. E predestinação é um assunto que causa muita controvérsia no meio denominacional. As pessoas, elas não creem na Bíblia, a verdade do assunto é esta, não creem na Bíblia. E quando eu estava na Igreja Batista, eles negavam a predestinação, quando a predestinação é uma doutrina bíblica. E a predestinação, ela vai ser harmônica com o livre-arbítrio e com a perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o tema da nossa live de hoje é isso. Nós vamos falar sobre predestinação. Mas também nós vamos focar aqui também o livre-arbítrio e a perseverança dos santos, que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem pessoas no mundo denominacional que eles fazem com que isso se choque, sabe? Então uns acreditam no livre-arbítrio, mas não acreditam na predestinação, outros acreditam na perseverança dos santos, mas não acreditam na predestinação, e assim vai. Então eles fazem com que eles acreditam numa coisa, mas não acreditam na outra, quando tudo isso está na Bíblia e é harmônico. Basta você ter a revelação e você entenderá perfeitamente tudo isso. Então eu vou recapitular aqui os slides da semana passada. Qualquer falha que der aí, você me avisa para eu parar aqui. Okay. Mas nós vamos seguir aqui. Eu vou colocar aqui a tela inteira. A tela inteira eu vou tirar a gente aqui um pouquinho. Vou colocar a tela inteira para mostrar aqui os slides. O plano salvífico de Deus que eu falei, Deus, primeiro, a eleição nos trouxe, a graça nos salvou, o sangue nos conserva limpo, a misericórdia nos protege, a fé nos coloca na plataforma mais elevada, ou seja, no pódio de vencedor, e a predestinação vai nos levar de volta para o local de onde primeiro viemos. Ou seja, a eleição nos trouxe, e a eleição nos trouxe, Deus nos trouxe através da eleição, e nós vamos ser levados de volta através da predestinação, porque o que dantes conheceu também predestinou. Então ele predestina pela sua presciência, por seu conhecimento antecipado. Deus conhece o fim desde o princípio.
Nada é surpresa para ele. Então, nisso aí nós focamos o seguinte, 1 Tessalonicenses, que fala sobre a eleição, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. 2 Pedro, que nós devemos tornar mais firme a nossa vocação e eleição. 1 Pedro 1,10 e Efésios 1,4, que diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí então eu frisei que a graça, ela tem 3 etapas. As 3 etapas da graça, que é a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Nós focamos isto. Nós poderíamos também fazer uma live um dia só focando a graça, só focando as 3 etapas da graça, que nós vamos fazer isto em outra live. E aí o sangue de Cristo, que nos purifica, nos limpa, nos salva, né? Colossenses 1,14 diz isso, nós temos a redenção e a remissão pelo sangue. Hebreus diz que todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. E Efésios 1,7, nele temos a redenção e a remissão pelo seu sangue, segundo a riqueza da vossa graça. Finalizei com João 16,28, dizendo que Jesus diz, vim de Deus e vou voltar para Deus. A eleição aponta o nosso destino, a nossa origem, e a predestinação aponta o nosso destino final, para onde vamos. Então, feito isto, nós frisamos esses pontos aqui, o plano salvífico de Deus, que tem uma trajetória, e hoje nós vamos focar, principalmente agora, na predestinação, porque é um assunto controverso, que as pessoas não creem, e nós queremos levar a fé correta para as pessoas, a fé apostólica para as pessoas. Então, eu estou só recapitulando aqui, graças a Deus não tivemos nenhum bug, nenhum delay de nada. Não foi isso? Então, é isso que eu estou focando aqui, começando. Vou passar para você, Fabrício, para dar umas considerações sobre isso, para a gente entrar no nosso assunto. Não tem nada que alguém contrariar, nem contestar o que foi dito. Nós falamos de acordo com a Bíblia, citamos a mensagem, mostramos o A mais B que o processo é esse mesmo. Então, segue adiante e vamos entrar no assunto, né? Que a gente avisou, prometeu. Justamente. Nós vamos entrar neste assunto que nós prometemos. Eu vou abrir outros slides aqui. Eu vou... Deixa eu sair aqui um pouco. Eu vou entrar aqui no... Eu vou fechar esse slide aqui para eu abrir outro, para a gente começar. Pronto. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Veja só. A predestinação, ela é pela presciência de Deus. O profeta William Branham disse para nós, ele sabia quem seria salvo e quem não seria salvo. Predestinação não contradiz livre arbítrio e nem contradiz a perseverança dos santos. Tudo isto é harmônico. Essas doutrinas são harmônicas. Nós acreditamos no livre-arbítrio e nós acreditamos na perseverança dos santos que a Bíblia ensina. Ao vencedor dar-lhe-ei isso, ao vencedor dar-lhe-ei isto. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós acreditamos no livre-arbítrio, que Deus colocou o homem sobre as bases do livre-arbítrio. O profeta ensinou isso claramente. Nós vamos desenrolando esse assunto aqui, que eu tenho aqui umas anotações para colocar. Nós vamos desenrolando esse assunto pouco a pouco, certo? Então, para deixar claro já no início, que as pessoas chegando, aquelas pessoas que vão assistir, deixando claro que nós acreditamos claramente nestas 3 coisas. Hoje nós vamos focar mais a predestinação, mas acreditamos no livre-arbítrio e na perseverança dos santos. Olha só. Então, a Bíblia nos ensina que a predestinação é uma doutrina bíblica. Eu vou abrir aqui o slide para mostrar que nós cremos e está na Bíblia. Nós vamos ler aqui os versículos principais que falam sobre predestinação. Então nós vamos começar lendo os versículos para que as pessoas vejam que o que nós estamos colocando aqui é Bíblia pura. Bíblia pura. Então, veja só.
Deixa eu só abrir aqui o outro slide, para a gente colocar aqui. Isto. Olha só. Eu vou colocar aqui os versículos na tela. Para a gente ler, para ficar melhor para a gente aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui na tela. Então aí você pode ver, né? Primeiro nós vamos começar aqui com Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora eu tenho Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Nele digo, agora eu vou para Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, aqui nós temos, frisando os versículos bíblicos que falam da predestinação. Eu poderia citar mais, mas vou deixar só nesses aqui, para que a gente possa falar sobre este assunto. Então, a predestinação é uma doutrina bíblica. Deus nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção, adoção é o estabelecimento de um filho. E eu vou só passar aqui de relance aqui uma explicação que eu vou passar para você. Porque o que dantes conheceu também predestinou. Este é o foco principal. Ele predestina pela presciência. Ou seja, ele conhecia a trajetória de Fabrício, ele viu toda a trajetória, toda a vida de Fabrício toda, porque para Deus não há surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele te conheceu em matéria informe, mas aí você veio ao mundo, ele viu toda a sua jornada. E ele sabia que quando ele cruzasse seu caminho, você aceitaria isto. Então, sabendo disto, sabendo que você não rejeitaria a palavra, ficaria com a palavra e perseveraria nesta palavra, aceitaria esta palavra, então ele vai te predestina para a glória. Ele te predestina porque ele te conheceu. Nós não cremos na predestinação de Calvino. Nós vamos frisar isso aqui que o profeta fala, que os arminianos estão errados e os calvinistas também estão errados. O equilíbrio está no meio de dois extremos. O William Branham diz, isso é um extremo da estrada e esse outro é outro extremo da estrada. Nós cremos na predestinação da Bíblia. Então, você vai ver que assim, que a Bíblia diz, aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Agora, eu quero que o nosso ouvinte aqui, Fabrício, preste atenção. Isso são verbos no passado. Predestinou, do verbo predestinar, chamou, do verbo chamar, justificou, do verbo justificar, e glorificou, do verbo glorificar. Tudo isto está no passado. William Branham disse, é uma obra feita, porque ele conheceu a sua trajetória. E aí ele te predestina. Quando ele te predestina, ele te chama. E quando ele te chama, ele te justifica. E quando ele te justifica, ele te glorifica. Está entendendo? Então isso aí é que o profeta William Branham trouxe a revelação para nós de como é que Cristo faz. E ele frisou muito bem, muito claro, que são verbos no passado. É uma obra realizada. Ele conhece o fim desde o princípio. O futuro não é surpresa para Deus, como também o passado não é surpresa para Deus. Irmão Fabrício. Queria citar um versículo da Bíblia aqui, acho que não sei se está aí nos seus slides, Romanos capítulo 9, verso 6 em diante.
A gente vai ver Paulo também explicando sobre essa predestinação, que no capítulo 8, no final do capítulo 8, ele também fala, né, que você já citou aí. Mas só para a gente ter uma base aqui também, enriquecer o assunto, biblicamente, né, nós estamos com a Bíblia, não tem pensamento humano aqui, é o que Paulo falou, e Paulo tinha o Espírito Santo e deixou claro para nós esse assunto. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, porque por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Porque quando as pessoas pensam que, quem não entende a Bíblia diz, não, Deus vai colocar alguém para o inferno e outro para ir para o céu? Que Deus injusto é esse? Não, Deus não é injusto, apenas ele conhece antecipadamente as coisas, como o senhor já frisou aí. Ele não é injusto, ele não vai colocar A para o céu e B para o inferno. Não, ele conhecia Jacó e Esaú antes da fundação do mundo, e como ele já conhecia, o senhor citou no meu caso aí, citou meu nome, assim, como exemplo. Então é isso, irmão e amado ouvinte. Não é que Cristo Jesus está colocando um para o céu e outro para o inferno, não. Ele não faz isso, ele não é injusto. Ele conhecia antecipadamente. Deus não faz nada às cegas. Ele tem um propósito, um plano que foi elaborado ainda na eternidade. E antes, a Bíblia diz que Deus matou o cordeiro antes da fundação do mundo, não é? Isso é uma escritura também. Então, não há injustiça da parte de Deus, pelo contrário, ele é justo. Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso, é soberano, é a soberania dele, Todo-Poderoso, então ele predestina conforme a sua presciência. Não há injustiça, como Paulo está dizendo aqui. Porque aparentemente, logo de início, quando se apresenta esse assunto, as pessoas dizem logo, mas isso é injustiça de Deus. Não é de maneira nenhuma injustiça. Porque diz a Escritura, a Faraó, sim, deixa eu voltar um versículo antes. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Pela sua presciência, ele se compadeceu. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É isso que Deus faz. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer, por sua presciência. Ele viu que determinadas pessoas nesta era, mesmo que ele, como tem feito, levado o evangelho, mostrado e ter vindo, enviado um profeta, mas mesmo assim ele sabia que milhões não querem nada com o evangelho. Milhares de pessoas. Para Deus não é novidade isso. Milhões não querem, mas aparece um que quer, então ele disse, esse aqui quer, então eu vou lá e escrevo o nome dele no livro da vida do Cordeiro, e eu sei que ele vai querer, ele vai aceitar. Então, que injustiça da parte de Deus existe aqui? Nenhuma. É só a pessoa dizer, eu quero é Deus, eu quero é salvação. Então há oportunidade para os tais, mas acha que é novidade, o bem que alguém faz, ou o mal que alguém faz é novidade para Deus? De maneira nenhuma, pastor. É apenas colocar as coisas no lugar, fazer com que a Bíblia se encaixe e não ela se contradiga. É tão simples o assunto, não temos dificuldade, porque primeiro que recebemos um profeta. É só você, meu irmão, receber um profeta na qualidade de profeta, e você vai receber o galardão de profeta, que é a revelação da Bíblia. É só isso. Amém, amém.
É porque assim, hoje, é assim, diga uma mentira 100 vezes que ela se torna como uma verdade, né? Então, o seguinte, Isso. quando se fala em predestinação, as pessoas pensam logo em Calvino, pensam logo em Calvino, pensam logo em Calvino. É. Não, nós não cremos em predestinação de Calvino, nós cremos na predestinação da Bíblia. Nós não cremos que Deus pegou um grupinho aqui e disse, eu vou salvar esse grupinho, esse grupo aqui eu vou salvar, e esse resto aqui eu vou fazer com que eles se percam. Não, nós não cremos nisto. Isto é ensinamento calvinista. E o profeta disse, isso é um extremo da estrada. As pessoas caminham para o extremo. Para o extremo. Então, houve uma moça denominacional, que ela estava dentro de uma dessas igrejas que pregava sobre Calvino, e essa moça entrou em depressão quando o pastor pregou sobre a predestinação, e o pastor disse que, olha, Deus escolheu uns para ser salvo e outros para se perder. Então essa moça chegou em casa, aquilo entrou tão penetrante nela, ela chegou em casa e ela começou a pensar, será que eu sou predestinada mesmo para se perder? Ou para salvar? Será que eu estou salva mesmo? Será que eu estou salva? Então aquela moça começou a pensar que estava perdida, e que Deus escolheu ela para estar perdida. Aquela moça entrou em depressão por causa de um ensinamento errado. Por causa de um ensinamento errado, ela focou aquilo e ficou pensando, será que eu sou salvo mesmo? Não, eu acho que eu estou perdido. Achou e disse, então Deus me escolheu para se perder. Deus escolheu para que eu pudesse se perder. Então ela pensou nisto e aí ela entrou numa depressão muito grande. Então, a gente sabe que o desejo de Deus é de salvar todos, mas Isso. a própria Bíblia diz, né? O desejo de Deus é de salvar todos, mas Deus conheceu antecipadamente quem queria e quem não queria. Então ele não vai salvar todos. Como o meu desejo e o seu é que todas as pessoas de Souza, de Pedra Branca, do Brasil, sejam salvas. Né? Mas em Deus, o desejo de Deus era que todos fossem salvos. Mas aí ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece pela presciência quem aceitaria e quem não aceitaria. Se Deus forçasse a gente a crer, então assim não seria certo. Por exemplo, ele forçasse eu e forçasse você. Você vai crer. Não. Aí é onde entra o livre-arbítrio. Na caminhada ele cruzou o nosso caminho, nós aceitamos o que ele fez por nós. E ele vendo que nós aceitamos, e aí perseveramos até o fim, ele nos predestinou para a glória. Então ele vem, nos chamou Gutenberg e Fabrício, vem meus filhos. Então o que ele chamou, ele também justificou, ele nos justificou. Aí, então, depois ele vai o quê? Ele vai e, ele glorifica. Então você vai para a glória. Você vai para a glória. Você não vai se perder, você vai para a glória, porque ele conheceu antecipadamente a nossa vida. Não é isso? Eu quero colocar aqui os outros slides, porque nós vamos falar aqui sobre o calvinismo. Nós vamos falar aqui sobre o calvinismo, os extremos da estrada. Eu quero focar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Compartilhar aqui a tela. Olha só. O irmão Breno falou muito claro sobre isso, que existe extremos da caminhada. Então aqui, eu desenhei aqui uma seta para mostrar aqui o seguinte, olha. Existe o ensinamento arminiano e o ensinamento calvinista. Esses dois são extremos. Só que aqueles que estão na Bíblia, eles estão equilibrados, eles estão no centro. Então, os arminianos, o profeta falou, nós vamos ler aqui os parágrafos que o profeta falou sobre isso. Os arminianos acreditam que para ser salvo tem que se fazer algo. Então não seria graça, seria obras. E por obras ninguém é salvo. Os calvinistas, o profeta diz, abusa da graça. Então eles dizem, eu sou salvo mesmo, então eu posso beber, posso usar short, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então o profeta diz, isso aqui é outro extremo da caminhada. É outro extremo. Mas os equilibrados estão no meio dos dois. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Certa feita, Aristóteles falou isso. O equilíbrio está no meio de dois extremos. Os equilibrados,
eles não acreditam que você tem que fazer obras para ser salvo, porque nós não somos salvos pelos méritos próprios, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. É Cristo quem faz tudo. Nós aceitamos o que Ele fez e hoje estamos colocando em prática. E somos gratos por aquilo que Ele fez por nós. Então esses arminianos acreditam que a pessoa tem que fazer. Os calvinistas dizem assim, eu já sou predestinado mesmo, estou na cadeira da predestinação, então se eu beber, se eu usar short, se eu fizer isso, o profeta até falou sobre isso assim, usar short. Se eu usar short, se eu fizer isso, se eu fumar, não, eu já estou predestinado mesmo para a vida, então eu vou para a vida eterna. Aí diz, é outro extremo da caminhada, porque toda pessoa que foi chamada, justificada e glorificada, o profeta disse assim, ela é grata a Deus e vive para Deus. Vive para Deus. Esta é a realidade do assunto. Que estes dois extremos estão errados. E nós estamos no meio dos dois. Irmão Fabrício. É uma boa pergunta a se fazer, né? Para quem se diz que é predestinado e eleito de Deus. Qual é os seus impulsos, seus desejos? É mundo? É pecado? É pensamentos errados? Mostra que não é eleito, não é predestinado para a vida. Embora, da mesma maneira que há pessoas predestinadas para a vida, também há os predestinados para se perderem, né? Deus tanto predestina, por sua presciência, aqueles que ele viu antecipadamente aceitando, ele predestinou para a vida, ele também viu Caim, ele também viu Abirão, Coré, Datã, todos aqueles, ele viu os reprovados. Ele viu, então ele simplesmente os predestinou para a perdição, para tropeçarem no evangelho e se perderem. Porque as mesmas águas que fizeram com que a arca, né, flutuasse e salvasse a Noé, a mesma água foi o que matou os incrédulos dos dias do dilúvio. A mesma Bíblia que a qual nós estamos lendo aqui, que é salvação para os que creem, para nós que cremos, é a mesma Bíblia que vai condenar aqueles que não creem nela. A mesma Bíblia, até a mesma mensagem. A mesma mensagem que nós estamos aqui lendo-a e crendo nela e dando nossas vidas a Jesus Cristo, nos doando, nos entregando a Ele, é a mesma mensagem que vai condenar esses ismos, pensamentos errados, doutrinas falsas, porque é assim como lá atrás. Então, Deus é justo, Ele, por sua presciência, Ele mostra que escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Lá em Pedro, que eu estou com a escritura aberta aqui, 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, verso 5, só para deixar mais uma escritura, mostrando Bíblia, nós não queremos argumento do homem, embora nós estamos falando do que está na Bíblia. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Está vendo? A Bíblia que nos salva é a mesma Bíblia que condena os que a rejeitam. Simples assim. A vontade de Deus, como o Senhor já citou, é de salvar a humanidade. Ele morreu na cruz, a própria Bíblia diz, São João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é essa, ele morreu para salvar a todos, mas nem todos querem. E ele sabia antecipadamente, então simplesmente ele pegou lá e escreveu no livro da vida do Cordeiro, o meu nome e o seu, né? E também ele viu aqueles que seriam marcados pela marca da besta, que nunca estariam lá no livro da vida do Cordeiro. Deus é justo, Deus é perfeito. Arriscado, né?
E aqueles que seriam riscados. Exatamente, ele viu tudo, ele viu o nome daqueles que, na caminhada, aí também vai na perseverança dos santos, que também, de alguma maneira, não é que Deus agora, pastor Gutenberg, agora, nesse momento, tem gente que diz assim, eu aceitei a mão, fui à igreja, aceitei, levantei a mão, Deus colocou meu nome no livro da vida do Cordeiro, né? Eles têm essa ideia de dizer isso. Não, meu amigo, né? Eles me falam isso, sabe? Quando o pregador denominacional diz, eita, Senhor, escreve o nome desse que aceitou Jesus Cristo no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, Deus já fez isso. Não precisa que alguém diga isso. Ele não está fazendo, compilando nada, nenhum livro. Já foi feito tudo está concluído na mente de Deus. Agora que esse plano está desenrolando-se, está dando cabalmente, o tempo vai passando e ele predestinou para que nessa era eu e você estivessem aqui. Né? Ele predestinou para uns para a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, mas nós fomos predestinados para essa era para aceitar a mensagem da hora. E também, como também a esses renegados, ismos, eles também estão cumprindo o papel deles para tropeçarem no Evangelho, para se perderem. É novidade para Deus? Não. A vontade de Deus é de salvar a todos, indistintamente. Agora, as pessoas não querem aceitar o Evangelho, não querem aceitar Jesus Cristo, não querem Cristo. Então Deus não é injusto, porque o ímpio, o incrédulo, o religioso diz, não, vocês estão fazendo Deus injusto. Não, nós estamos colocando as coisas no lugar, centralizando o assunto, que não pode ser, eu já sou da mensagem, e também vamos, né, eu sou da mensagem, eu não posso pintar e bordar, eu sou da mensagem, pastor. Eu não me perco, não. Mostra que é um perdido. Mostra que já está perdido e não sabe. Tem muito disso. Por isso que tem muita gente aí que é adúltero e é pastor, faz trapaças, compra e não paga. Não, eu sou eleito. Eu sou eleito, que é isso? Eu sou de Deus. Eu creio em Deus, eu vou para o céu. Está sentado nessa cadeira aí que nem existe. Essa cadeira da predestinação, só na mente de incautos. Verdade. Então, só focando aí, que nós vamos caminhar aqui para a gente ver se a gente termina mais cedo. Assim, porque... Só lembrando, pastor, que esse assunto é bem comprido, sabe? Se você for desmiuçar, a gente leva bastante tempo e a gente está tentando resumir para poder ficar mais claro possível, né? Esse assunto a gente tem... Se o senhor for pegar alguns da mensagem conhecem, esse folheto, os 7 itens principais, né, da Bíblia, importantes da Bíblia, você vai ver que esse assunto vai longe, tem muitas escrituras que a gente pode, aos poucos, mas se alguém tiver alguma dúvida, né, pastor, tiver alguma dúvida acerca do assunto, entre em contato conosco, nós vamos ter muito tempo para mostrar versículos e aí vai ficar claro para as pessoas mais ainda. Claramente. Depois nós vamos focar sobre o livro da vida, também um assunto. Nós vamos mostrar aqueles que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, porque eles rejeitaram, Deus conheceu que eles, por presciência, Deus conheceu toda a trajetória deles e eles rejeitaram o que Cristo ofereceu. Aqueles que foram riscados do livro da vida, né, que não perseveraram até o fim, em um certo ponto da jornada, da caminhada, eles retrocederam. Isso. Né? E aí você entra os eleitos que eles aceitaram, prosseguiram, perseveraram e através do seu livre-arbítrio eles aceitaram o que Cristo fez, prosseguiram, perseveraram e o destino deles é a glória. A glória. Isso. É isso? Então depois nós vamos fazer um sobre o livro da vida. Os que têm seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, os que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida e os que foram riscados, né? E aí a gente vai frisar Judas, Balaão, né, que foi riscado do livro da vida. E aí nós vamos focar isso aí mais à frente. Então veja só, nós vamos aqui, eu vou caminhar aqui só para botar mais um slide aqui para mostrar o que o profeta falou sobre esses dois extremos da caminhada, que é o calvinismo e aqui. Aqui diz aqui pra gente o seguinte, olha só. Quando a Bíblia diz, não é esse parágrafo aqui não, deixa eu focar aqui outro parágrafo. Aqui. Tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Diz assim, ele somente revela sua palavra no predestinado. Agora, quando eu uso a palavra predestinar, agora é uma palavra ruim para se usar em público.
Especialmente quando temos multidões mistas entre arminianos e calvinistas. E não uma. Tenho pedido para vocês não pensarem que eu sei tudo, mas ambos estão errados. Conforme a Escritura, graça é o que Deus fez por mim, obras é o que eu faço para Deus. Estão vendo? Então vocês acertaram? Então vocês acertaram. Se você sair por qualquer dos galhos, você sem dúvida se encontrará na extremidade do galho e não poderá retornar. O livro de Efésios coloca isto em harmonia, eu penso. Agora, porém, a palavra, quando eu uso predestinado, não pense que estou. Essa é a única palavra que sei como fazer. É a presciência de Deus, veja, que ele sabia. Ele não podia dizer, ele morreu para que todos pudessem ser salvos. Ele morreu, porém, por sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Está vendo? Isso é o que ele sabe. Eu não sei isto e você não sabe isto. Exatamente. Deste modo, nós operamos nossa própria salvação com temor e tremor. Então, veja só. Isso. Aí, como nós já focamos aqui o profeta dizendo, né? Ele sabia por presciência. Ele sabia. Né? Não é que vai escolher um grupo. O próximo parágrafo que a gente vai ler, eu vou mostrar isso aí que ele diz. Não é que vai escolher um grupo para ser salvo e outro para se perder. E aí ele está mostrando que esses dois extremos aí, os calvinistas e os arminianos, estão totalmente equivocados naquilo que eles pensam. Agora deixa eu ver aqui o próximo parágrafo aqui. Pronto, olha só. Já leu, né? Já li isso aqui, não foi? Pronto, isso aqui. Foi. É exatamente como hoje há duas grandes linhas de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo, a outra é o arminianismo. Uma delas é legalista, a outra é graça. E nós vimos a descobrir que pessoas que creem na graça, os calvinistas dizem, bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer estas coisas, eu tenho segurança eterna. Então nós encontramos o outro lado, o do legalismo, diria, eu gostaria de gritar como ele, eu gostaria de falar-lhe umas verdades, mas eu sou cristão, eu tenho de ficar quieto. Veja você, se encontra em duas estradas diferentes e nenhuma delas está certa. Agora, é difícil dizer isso, mas é a verdade. Nós nos encontramos em duas estradas diferentes, uma indo numa direção e outra noutra. Agora vejamos qual é a verdade. Se você prossegue lendo, ele vai mostrar qual é a verdade. Então aqui ele vai mostrar que existem duas estradas. O arminianismo, que em outros parágrafos ele vai dizer que é aqueles que acreditam que você tem que fazer algo para ser salvo. E os calvinistas, que acreditam na graça, que como ele diz assim, um é graça. Mas que graça, como eles acreditam na graça? Eles fazem da graça uma desgraça. Porque eles dizem, a graça me salvou, eu tenho segurança eterna, então agora eu posso beber, posso fumar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Dizem, eles transformaram a graça em uma desgraça. E é predestinado. Ele sabe ser grato a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Por tudo aquilo que Deus fez por ele, ele sabe ser grato a Deus por isso. Ele sabe ser grato. Ele jamais senta numa cadeira e diz, tenho segurança eterna. Como você falou aí, então agora eu sou um pastor, eu posso adulterar, porque eu tenho segurança eterna. Ora, se a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, ora, um verdadeiro cristão predestinado para a vida eterna, ele quer obedecer esta palavra. Ele quer viver em conformidade com a palavra. Então, eu vi um camarada dizendo assim, fulano de tal é um homem de Deus. Estando certo, estou com ele. Estando errado, estou com ele. O quê? Estando errado, estou com ele? Eu fico com a palavra. Com ele eu não fico, não. Isso aí. Não é não? Mas eu vi um camarada dizendo, estando certo é um homem de Deus. Estando certo, ouviu, né? Estou com ele. Estando errado, também estou com ele. Agora, o camarada vai para o inferno, eu vou também com ele? Não. Estando errado, eu não estou com ele. Eu fico com a palavra. Irmão Fabrício. É coisa de quem quer cobertar a coisa errada. E também tem coisa errada na vida. Sabe, não tem imunidade para ninguém. Nós não estamos no parlamento
político, onde a sujeira e todo mundo é sujo e todo mundo tem que acobertar a sujeira dos outros. Não, nós estamos na presença de Deus. Deus é santo. Se alguém diz que é filho de Deus, viva como um filho de Deus. Não é? Quem quer viver uma vida suja e dizer que é cristão e querer passar por limpo, não. E quer que seguidores, ainda mais que seguidores, conte com a reprovação da nossa parte, né? Da Bíblia, em primeiro lugar. E dos filhos de Deus, que põem à prova esses tais pregadores que nada tem de Deus. E sabe que o povo gosta disso? Você vê que essas igrejas que dizem, nós estamos na graça, e não sabem que a graça é mais severa do que a lei. Eles pensam que a graça é a graça pode tudo, a graça é liberal. Não, meu amigo, olha o dedinho, a graça é muito mais severa do que a lei. Como é que era adultério na lei, pastor? Era se um homem casado deitasse com uma mulher de outro homem ou outra mulher, que não fosse a dele, né? Deitasse, tivesse o ato ali. Como é que é a graça agora? Aquele que atentar, né, numa mulher, já adulterou com ela, e cobiçar já adulterou com ela. Tá vendo que a lei, a graça é muito mais severa do que a lei. Então, meu irmão, saia dessa ondinha aí, dizer que não, eu estou na graça, eu já sou eleito, eu vou para o céu, e tanto faz, Deus vai me salvar do jeito que eu estou. Sim, você pode vir, porque tem um também diz, não, você pode vir do jeito que você está. Só não permaneça como estava. Fique com Cristo, nasça de novo, mude sua natureza. Deixa Deus moldar-te. Vá à casa do oleiro e deixa Deus, porque Ele tem poder para isso, para mudar a condição do pecador para um cristão santo e irrepreensível diante de Deus, através do seu Espírito Santo. Receba o Espírito Santo e essa ideia não vai ter mais lugar no coração de tal pessoa. Verdade, pura verdade. Né? E esta foi a grande revelação que o profeta trouxe para nós, mostrar que a graça é mais severa do que a lei. Porque nós, numa denominação, jamais entenderia isto. Mas quando eu vi isso, eu achei isso tão tremendo. Isso tão tremendo. Pegar uma pessoa no ato era adultério. Mas agora, se a pessoa olhar, cobiçar, desejar no seu coração, ali já é adultério. Então, isto é severo, gente. É severo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso. Então, o evangelho não é para brincadeira, gente. O evangelho, essa palavra é para os filhos de Deus, porque eles perseveram, porque eles querem essa palavra, eles querem viver de acordo com essa palavra. As pessoas vão nos chamar de fanático, mas na verdade o que nós queremos é agradar a Deus, é honrar a Deus com todo o nosso coração. O que nós queremos é isto. Então eu creio que até aqui o pessoal já tem entendido que a mensagem que nós queremos passar, que nós mostramos aqui. Talvez eu vou compartilhar aqui só mais um slide aqui, só mais um parágrafo aqui, na Tempo da Colheita, 124, ele diz assim, ele é infinito, e ele é onipresente, onisciente, portanto ele sabe de todas as coisas. Ele não pode estar presente em todos os lugares, sendo onisciente, sabemos que todas as coisas, então ele pode estar presente em todos os lugares. Por quê? Esta é a maneira que ele nos predestinou, através da presciência. Não porque ele desejou que esta pessoa fosse salva e esta outra perdida. Porém, ele sabia quem se perderia e quem seria salvo. Vê? Portanto, através de sua presciência, ele pode predestinar. E ele faz tudo operar para a sua glória. É isto que os seus atributos estão fazendo, manifestando sua glória. Um vaso de honra e um de desonra. Mas é Deus quem faz isto. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Isto é simplesmente tremendo e aqui fecha claramente o que nós estamos frisando, o que nós estamos colocando aqui, que o principal. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, para que as pessoas que vão ouvir, que vão assistir. Ele não escolheu uns para ser salvo e outros para se perder. Jamais. Você nunca pode pensar em predestinação nisto. Dessa forma, não. Você tem que pensar na presciência, no conhecimento antecipado.
como nós já focamos aqui ao longo da live. E aí nós temos o seguinte: não fere o livre-arbítrio, porque nós fizemos a nossa escolha de ficar com aquilo que ele fez por nós. Ou seja, não é o homem que escolhe nada, porque a própria Bíblia diz assim: eu vos escolhi para que vardes e deis bons frutos. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então veja, mas nós recebemos o que ele fez através do livre-arbítrio. Nós recebemos o sacrifício que ele fez por nós, através do livre-arbítrio, porque ele não iria forçar a gente a fazer algo, não, mas nos deixa livre, porque senão ele não seria um Deus educado. Nós aceitamos, não é isso? Como nós aceitamos, nós perseveramos. Ele conheceu nossa trajetória de perseverança, de vencedor, de luta, que lutou contra o pecado, contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Nós lutamos. Então, vendo toda a nossa trajetória, ele vai nos predestina para a glória. Essa é a predestinação da Bíblia, não é a predestinação de Calvino. É a predestinação da Bíblia. Irmão Fabrício. Isso só vai engrandecer o nome do nosso Deus, porque ele é sábio. Quem foi que deu a ele primeiro, diz Paulo, né? Quem foi que a ele deu primeiro para que possa ser restituído? Não, ele fez tudo pela sua soberania, ele conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Então aqui em Romanos capítulo 11, no verso 33, o hino de adoração, muito conhecido, e isso é para engrandecer este Deus que tudo faz perfeito, sua presciência não falha, ele tem amor para com todos, ele deixou que todos se perdessem para exercer misericórdia para com todos, diz a Bíblia. Então ele é justo, ele deixou, todos estão perdidos, mas tem uma oportunidade. Todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Então ele vem e mostra que ele é salvador, é curador para aqueles que creem. Então Paulo diz: só a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus justo, que sabe o que faz, meu irmão. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, aceite-o nessa hora. É a tua oportunidade. Não vai dizer depois que não ouviu. Eu não sabia. O que foi? O que foi, Senhor, que o Senhor me deu para me ter vida eterna? Não vai dizer, não vai ter mais oportunidade de dizer isso. É a tua oportunidade, amigo. Aceite Jesus Cristo e vá para o céu. Porque, do contrário, se rejeitares, o caminho é perdição. E Deus já sabe. Eu não sei, né, pastor? Por isso que nós estamos pregando o evangelho aqui. Eu não sei, o senhor não sabe, ninguém tem uma estrela na testa. Então Deus diz: vá, prega o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Amém, amém, amém. Eu creio que até aqui o assunto é muito vasto, o assunto é muito longo, mas nós passamos aqui uma pincelada e mostramos o que é a predestinação bíblica. A predestinação bíblica. Porque o que a gente ouve por aí é assim: o mundelão nacional, eu não creio na predestinação. Oxe, não creio, está lá na Bíblia. Está tão claro nas Escrituras a predestinação. Por que não creio? Mas é porque eles não creem na palavra. Eles não creem na palavra. Não é novidade então, esse foi o nosso isso, assunto, né? de hoje. Nós voltaremos na próxima live, quinta-feira, de novo. Estamos aqui todas as quintas-feiras. Graças a Deus não tivemos nenhum delay, pouca coisa. Não atrapalhou aqui a nossa live, os nossos slides. Então, a todos que estiveram conosco, eu quero desejar uma boa noite. Deus abençoe a todos. Aqueles que vão assistir posteriormente, assiste focado com um bom espírito e veja que isso aqui é a verdade, que nós apresentamos a Bíblia. Apresentamos a mensagem do profeta. Deus dá a luz, o homem é julgado, o profeta disse, o homem é julgado conforme a luz que ele recebe, né?
Então, Lutero teria que ser julgado conforme a luz que ele recebeu. Wesley teria que ser julgado conforme a luz que ele recebeu. E nós temos que ser julgados conforme a luz que recebemos. Só que a luz que nós recebemos é a revelação de toda a palavra. Né? Então, Lutero, pela justificação, o profeta diz, o que ele recebeu foi aquilo. Wesley recebeu, tinha a justificação e recebeu a santificação. É aquilo. Mas nós avançamos muito mais para o batismo do Espírito Santo, para conhecer os mistérios de Deus. E Jesus disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, é por essa luz que nós seremos julgados. Seremos julgados por essa luz, pela revelação total da palavra. Então, que Deus abençoe meus irmãos e a todos. Irmão Fabrício. Por isso é que nós não estamos aqui como que dando batata podre a ninguém, banana podre a ninguém, não é? Nós estamos pregando o evangelho. Aqui nós não estamos para agradar a A ou B, nem a nós mesmos, porque nós sabemos o quanto que o evangelho é bênção para as pessoas. Não estamos prometendo que as pessoas vão enriquecer, que as pessoas vão, de uma hora para outra, vão mudar a vida de uma maneira que não vai ter mais problemas. Isso é evangelho que não é bíblico. Mas eu creio que Deus pode mudar a vida de cada um, inclusive de curá-los, de transformar a vida, principalmente você crendo no evangelho. Se você está doente agora, eu quero terminar, pastor, orando, como nós da outra vez terminamos. Se você está doente, meu irmão, minha irmã, aí aflito, depressão, seja for qual o problema, coração parando, entupido as veias, rins, com pedra nos rins, pulmão, efizema, seja lá o que for, ou uma simples dor de cabeça, uma simples dor de dente, Deus pode curar, como Ele pode curar o câncer também. Tá bom? Isso é o evangelho de Deus. Se você crer, você pode obter tudo isso que vai a reboque, principalmente a salvação. Mas tudo isso é promessa de Deus para aqueles que creem. Saúde material, uma família abençoada, um lar abençoado, tudo isso acompanha a tua salvação. Mas primeiramente, desse é o primeiro passo, abraçando o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu quero encerrar orando por você, meu irmão, que assistiu, Pai, obrigado por este meu irmão, essa minha irmã, ouvinte desta programação, amém, desta live, o qual o Senhor colocou nos nossos corações que fizéssemos. Sei que será uma bênção, Pai, para aqueles que querem receber a bênção, que têm o coração fundo clamando por vida eterna, por sair do engano religioso. Meu Deus, o Senhor conhece os tais, aonde houver uma agora que está buscando a salvação do Senhor, que o Senhor se compadeça dessa pessoa e salve a ela, Pai. Do mesmo modo, peço pelo enfermo, o doente, o que está no hospital, o que está agora mesmo aos cuidados de um médico e sabe que a medicina não pode fazer nada por ele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor, eu repreendo essa doença, essa bactéria, esse vírus, este mal, esse demônio que atormenta a saúde dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo, saia, Satanás, e deixe essa pessoa livre para servir ao Deus vivo. Pai, eu te agradeço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, peço pelo sucesso dessa live, que as pessoas venham e possam dizer, foi ouvindo a palavra do Senhor, através dessa live, que eu encontrei Jesus. Obrigado, Pai, glorifica o teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom? Amém. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos grandemente e tenha todos uma boa noite. Amém. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.